A Califórnia, nos Estados Unidos, tem uma das maiores diversidades de ecossistemas da América do Norte. As montanhas Sierra Nevada e Cascade abrigam várias criaturas das terras altas, enquanto o deserto de Mojave esconde diversas espécies menores. Florestas, costas, lagos e rios sustentam grande variedade de vida, dos maiores ursos aos condores mais raros. Mas como era a Califórnia antigamente? Que animais pré-históricos incomuns dominaram essa terra de extremos? No vídeo de hoje, vamos apresentar esses animais a você. Hoje, vamos mostrar pontos do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, para conhecer habitantes marcantes da antiga Califórnia. Enfrentaremos predadores marinhos, dinossauros gigantes e criaturas que caçavam nossos ancestrais. Venha, temos muito a mostrar. Muito antes dos dinossauros, grande parte da Califórnia estava submersa no mar. Por isso, quase toda a vida animal do estado na era paleozoica era aquática, representada por invertebrados bizarros e peixes incomuns. O grupo fóssil mais conhecido da Califórnia paleozoica são os trilobitas. Esses antigos artrópodes são dos animais pré-históricos mais icônicos, e os da Califórnia se destacavam. No início do Paleozoico, mares rasos abrigavam muitos invertebrados, dos selacantos nadadores ao blindado paladino que rastejava no fundo. Alguns, como Pichella, tinham espinhos rombudos e afiados pelo corpo, usados para defesa e estabilização. No período Ordoviciano, há cerca de 470 milhões de anos, surgiu um novo grupo de predadores de topo, os cefalópodes. Um dos caçadores mais impressionantes da Califórnia paleozoica foi o cefalópode nautiloide Endoceras. Há certa controvérsia quanto ao tamanho desse parente gigantesco das lulas e polvos atuais, mas adultos totalmente desenvolvidos provavelmente mediam pelo menos 3 metros de comprimento. Um estudo de 2015 estimou que um espécime adulto completo poderia medir quase 6 metros, enquanto outra afirmação, menos provável, sugere que o Endoceras poderia ter mais de 9 metros. Grande parte desse comprimento vinha da longa concha cônica, que protegia o corpo mole e deixava braços e bico livres para capturar presas. Ele poderia esmagar a armadura dos trilobitas com o bico e se alimentar de seu interior macio. Com o tempo, os animais evoluíram e os vertebrados se tornaram o grupo dominante nos mares e em terra. De longe, o animal paleozoico mais famoso, ou infame, da Califórnia, é o parente das quimeras da era Permiana, Helicoprion. Esse enorme peixe é conhecido popularmente como tubarão serra circular, devido à sua parede de dentes em formato circular, localizada na parte frontal da mandíbula inferior. Esse animal media em média de 5 a 7 metros, mas estimativas máximas chegam a 12 metros, o dobro do maior tubarão branco conhecido. O Helicoprion usava sua estranha parede de dentes com grande eficácia. Os dentes da frente puxavam a presa para a boca, enquanto os do meio e de trás perfuravam e arrastavam a vítima até a garganta do peixe. Ironicamente, os cefalópodes, parentes do Endoceras, provavelmente alimentaram o Helicoprion. O pouco desgaste dos dentes sugere que esses invertebrados de corpo mole eram provavelmente uma presa favorita. À medida que o período Permiano avançava para o Triássico, grande parte da antiga vida fóssil da Califórnia permanecia aquática. Após a extinção catastrófica do final do Permiano, houve uma explosão dos vertebrados, e dos escombros desse mundo devastado surgiram alguns dos maiores carnívoros já vistos. Os ictiossauros eram os animais mais impressionantes da Califórnia do Triássico, e nenhum era mais assustador que o Shastasaurus. As espécies californianas, Alexandreio e Pacífico, mediam 8 e 7 metros, respectivamente, e apesar de menores que alguns parentes gigantes, eram predadores de topo nesses mares antigos.
Perto da costa do Oceano Pantalássico viviam criaturas como o Californiasaurus e o Symbaspondylus iongorum, predador de topo com cerca de 17 metros. Mas os ictiossauros não eram os únicos nesses oceanos do Triássico, e há cerca de 230 milhões de anos, animais como o estranho nectrossauro viviam nas águas costeiras rasas da Califórnia. O nectrossauro era um réptil da ordem Thalatosauria, grupo de répteis marinhos com cauda longa em forma de remo e pernas curtas. O nectrossauro era muito diferente dos répteis atuais. Em vida, a parte frontal das pré-maxilas da mandíbula superior era alongada e curvada para baixo. Provavelmente ajudava o réptil a capturar peixes e lembrava uma tromba curta de elefante, mas cheia de dentes longos e cônicos. No Mesozoico, um novo grupo de répteis terrestres passou a dominar as terras da Califórnia. Eles eram os dinossauros. Elita elitopeuta, chamado escudo errante, é um dinossauro californiano muito bem preservado. É um anquilossauro descoberto na formação Point Loma em 2001. Este herbívoro blindado é conhecido por um esqueleto parcial, indicando 5 metros de comprimento e 2 toneladas. O esqueleto foi achado com armaduras, ou osteodermos, preservados nas costas do animal. Essas estruturas teriam proporcionado um grande grau de proteção contra carnívoros terrestres, como provavelmente dinossauros terópodes, e incluíam 2 enormes estruturas cônicas eretas, projetando-se da parte superior das costas. A carcaça desse dinossauro foi achada em depósitos marinhos, sugerindo que foi levada ao Oceano Pacífico por deslizamento ou rio. Ao chegar ao oceano, ela afundou e virou um ecossistema em miniatura. A carcaça coberta de moluscos fósseis logo atraiu amonites e tubarões como o Squalicorax. O que os necrófagos não comeram afundou no sedimento e ficou preservado por 75 milhões de anos. Pouco depois de Elita elitopeuta, surgiu o Hadrossauro augustinólogos. Com 3 metros de comprimento, esse era um herbívoro de tamanho médio que vivia próximo à costa do Pacífico. Ele viveu até o fim do Mesozoico e provavelmente testemunhou o impacto do asteroide que exterminou os dinossauros. Como outros hadrossauros, essa espécie tinha uma crista na cabeça, possivelmente usada para exibição ou amplificar chamados para outros da espécie. A Califórnia do Cretáceo também tinha répteis marinhos, e logo ao largo da costa, onde vivia o Augustinólogos, viviam vários carnívoros impressionantes. Plesiosauros como o Marinocaurus, de pescoço longo, caçavam peixes enfiando a cabeça nos cardumes e provavelmente eram caçados pelos mosassauros, predadores marinhos icônicos. Os mares da Califórnia do Cretáceo eram dominados por criaturas como Prenatodon e Plotosaurus, grandes lagartos marinhos e predadores de topo. Ambos sobreviveram ao impacto do asteroide e eram bem equipados para caçar grandes répteis marinhos, cefalópodes, peixes e dinossauros que nadavam no mar. Após os dinossauros, os mamíferos dominaram o mundo, e os fósseis do Cenozoico representam a maior parte do acervo fóssil da Califórnia. 2 momentos marcantes para a Califórnia do Cenozoico são o Mioceno e o Pleistoceno. No Mioceno, quando grandes pastagens surgiram na América do Norte, a Califórnia foi literalmente tomada por cães. Amphiction era um mamífero predador do grupo dos cães-urso, conhecidos pelo grande porte e aparência similar à dos ursos. Durante a maior parte do Mioceno, caçavam grandes herbívoros nas planícies da Califórnia, mas desapareceram ao surgir uma nova ameaça no fim da época. Essa ameaça surgiu como Epikion, um canídeo, e o maior já existente. Com um crânio enorme e mandíbulas poderosas e esmagadoras, Epicyon era capaz de derrubar cavalos antigos como Neorhipniano, rinocerontes como Teleossauro e camelídeos como Apicamelus. Essa espécie realmente quebrava os ossos de suas presas para se alimentar do tutano nutritivo, semelhante aos hábitos alimentares das hienas modernas. No Pleistoceno, na última era do gelo, a Califórnia abrigou as famosas fossas de Piche de la Brea. Esse local, que hoje é uma grande atração turística e de interesse paleontológico, abriga muitas, como você deve ter imaginado, fossas de Piche.
Animais pré-históricos da região andavam achando que era solo firme, mas acabavam presos na substância pegajosa. Alguns sufocavam e eram consumidos nas fossas, enquanto outros morriam desidratados, presos sem conseguir se libertar. Animais enormes como mamutes e mastodontes ficaram presos nos poços de piche e seus restos hoje estão no Museu La Brea. Se um mamute ficasse preso no piche, seus restos geralmente atrairiam necrófagos. Esses necrófagos apareciam como felinos de dentes de sabre, como Esmilodonte ou Homotério, ou como canídeos, como lobos terríveis. Isso podia ser uma refeição fácil e gratuita para os carnívoros, ou sua própria armadilha, pois também ficavam presos no piche. Centenas de restos de lobos terríveis foram encontrados nos poços e são dos mais numerosos no Museu de La Brea. Restos de grandes animais no piche eram um banquete para necrófagos aéreos, como as aves do terror. Esses carnívoros aviários são parentes das aves de rapina modernas, e alguns, como o Terrorornis, atingiram tamanho excepcional. O ainda existente condor da Califórnia, uma espécie particularmente rara no estado atualmente, acredita-se que tenha se adaptado especificamente para se alimentar dos restos de animais da megafauna presos justamente nesses poços de piche. A Califórnia do Pleistoceno também tinha animais incomuns. Preguiças gigantes terrestres, como o Megalonyx, cavavam cavernas profundas na paisagem, usando-as como abrigo em tempos de frio. Essa espécie sobreviveu até cerca de 13 mil anos atrás, quando provavelmente foi extinta pelos primeiros humanos nas Américas. Mesmo aqui, os humanos não estavam seguros. Grandes felinos, lobos e o Octodus eram adversários temíveis. O Octodus simus, urso de cara curta, viveu na América do Norte até cerca de 12.800 anos atrás e teve restos achados na Califórnia. De pé nas patas traseiras, os maiores machos chegavam a mais de 3 metros. Assim como os ursos modernos, eles se alimentavam de uma grande variedade de fontes de alimento e exploravam muitos habitats diferentes, mas podiam ser particularmente perigosos se ameaçados. Os antigos ecossistemas da Califórnia eram tão diversos quanto os atuais. Outras espécies também estarão enterradas sob as rochas deste estado rico em fauna, cada uma com sua história. Que animais ainda poderão ser incluídos na extensa lista pré-histórica da Califórnia nos próximos anos? Talvez só o tempo dirá. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Como sempre, nós realmente agradecemos o apoio. Por favor, deixe um like e se inscreva no canal se ainda não fez isso. Isso realmente nos ajuda a continuar fazendo esses vídeos para você. Conte nos comentários seu animal pré-histórico favorito da Califórnia e quais locais geográficos gostaria que abordássemos no futuro. Muito obrigado e até a próxima!